Quero começar falando sobre o Cruzeiro, que havia decidido não contratar zagueiro, mas por conta da lesão séria do João Marcelo, houve uma alteração no plano e a Raposa tem até 28 de fevereiro para fechar a contratação de um novo atleta para essa posição. Será um zagueiro importante que chegue para ser titular absoluto. Essa é a ideia do Cruzeiro. Importante acrescentar também que o clube já decidiu que essa missão de fechar com o defensor vai contar com a ajuda de Leonardo Jardim, o novo treinador. Como é que deve funcionar? Até por não conhecer bem o mercado brasileiro, a ideia do scout do Cruzeiro é preparar algumas opções, algumas alternativas, e a partir daí o Leonardo Jardim se junta ao CEO do clube, ao Alexandre Matos, para que eles possam definir um alvo. Importante lembrar ainda que Valentim Gomes chegou a estar muito perto de virar reforço do Cruzeiro, não se acertou com a Udinese, assim como já havia acontecido em relação ao Grupo City. Valentim Gomes foi reprovado nos exames médicos, e o fato de ter tido um não em 2 clubes por conta de problemas no joelho me faz imaginar que o Cruzeiro nem leve adiante essa história. Valentim Gomes, que seria comprado pela Raposa por 10 milhões e 900 mil dólares. Só para acrescentar em relação ao Leonardo Jardim, tudo acertado entre as partes. Excelente opção da Raposa. Precisa de zagueiro, hein, Cabido? Precisa de zagueiro. Aí vai ter que ir no mercado. Antes eu já achava que havia uma necessidade, tá? Antes da lesão do João Marcelo, a gente já tinha debatido isso aqui ao longo das suas férias, inclusive. A gente falou, e eu principalmente ponderei isso. Eu acho e achava que o Cruzeiro precisava ainda de um reforço à altura para o sistema defensivo. Agora se fez urgente, CJ, não tem para onde escapar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que ir no mercado e vai ter que gastar algum dinheiro para contratar um zagueiro que possa brigar pela titularidade. Não é porque assim, a gente tá falando aqui do Jonathan Jesus titular hoje, mas ele ainda é um garoto, cara. Ele tá pronto para ser titular do Cruzeiro? Garoto. Não sabemos, né? Pode ser que esteja, né? O Cruzeiro ia contratar o Valentim Gomes, que é praticamente a mesma idade dele, mas um cara um pouco mais rodado do que o nosso grande Jonathan Jesus. Perfeito. Então o Cruzeiro ele vai precisar sim, sem dúvida nenhuma, de ir ao mercado para fazer a contratação de um zagueiro, e já que vai gastar, CJ, que gaste um que chegue farde. Firme na titularidade. Mas nível de Fabrício Bruno, nível de Fagner, nível de Cássio, nível de Gabigol, Dudu, eu falo nível salarial, inclusive. Provavelmente. Não acredito. É caro, hein? Eu não acredito porque não acredito que vá encontrar, né? Assim, tem um mês ainda pra janela fechar, né? A janela fecha... Eu acho que o Cruzeiro pode ter paciência nesse momento. Eu acho que precisa, mas... Mas quando a janela fecha? 28 de fevereiro? Não sei se precisa. Janela? 28 de fevereiro, mas eu não sei se o Cruzeiro pode pensar muito, não. O Cruzeiro, ele tá hoje no limite. Se tiver uma lesão em algum dos zagueiros, não tem reserva. Tem os meninos da base, né? Vai subir o Bruno Alves. E o Janderson parece que já foi integrado. Não, então, porque eles ainda estão em processo de integração. O Bruno Alves já estava no elenco. Sim. Assim, não Pedrão sabe, né? Saiu fora, né? Pedrão negociado. Eles jogaram até São Paulo, foram bem, mas é muito diferente. É quase um outro esporte. É quase um outro esporte. Eu acho que não é questão de, confia nos garotos e deixa, não. Mas eu acho que, assim, dá pra ir com calma ao mercado. Pra não fazer qualquer negócio. Até porque agora chega um novo treinador que pode indicar. Mas essa né? Era a segunda parte da minha análise, né? Com certeza o Leonardo Jardim vai sentar, vai avaliar e vai falar assim, eu quero desse zagueiro. É ele que vai indicar, inclusive. Né? É verdade. E o torcedor do Cruzeiro que estava preocupado, parando a gente na rua, mandando directs aí nas redes sociais, perguntando, Adroaldo, e o Leonardo Jardim, vem, não vem, vem, não vem? Torcedores, calma. Ele vem sim, será anunciado aí pelo Cruzeiro em breve. O Leonardo Jardim, que ontem assinou aí a sua rescisão contratual com a equipe do Al Ain. Inclusive, ele já tem data para chegar em Belo Horizonte. Chega no próximo sábado. E sendo assim, o Wesley Carvalho, ele vai comandar o Cruzeiro então amanhã contra o América, às 10 da noite, o primeiro clássico da semana, e no domingo contra a equipe do Atlético Mineiro, o Wesley Carvalho também comandando o Cruzeiro. Inclusive hoje ele comanda a última atividade antes desse primeiro desafio celeste. Vamos ver se ele vai rodar o time, se ele vai poupar mais alguém. Lembrando, por exemplo, que o Lucas Romero, ele está pendurado com 2 cartões amarelos, e se por um acaso tomar cartão aí no jogo contra o América, tá fora do clássico, mas
Cruzeiro hoje tem um elenco bem melhor, enfim, mas isso o técnico do Cruzeiro, Wesley Carvalho, vai definir aí durante a semana. Bom, para poder arrematar, só lembrando, o técnico então Leonardo Jardim, ele vai ser anunciado pelo Cruzeiro antes mesmo de desembarcar em Belo Horizonte no próximo sábado, tá? Cruzeiro, então, com o Leonardo Jardim aí comandando a Raposa nessa temporada de 2025, ele que chega com um contrato de 2 temporadas. Para poder arrematar o Cruzeirão, está sim no mercado aí em busca de um zagueiro para substituir aí o João Marcelo, que infelizmente ontem ele passou pelos exames de imagens que constataram aí lesões multiligamentares. Com isso, a temporada de 2025 chegou ao fim para o João Marcelo. Boa recuperação para ele que fará cirurgia nos próximos dias, então que ocorra tudo certo, que o João volte o quanto antes. E o Cruzeiro, então, segue no mercado em busca de mais um zagueiro. Afinal de contas, tirando os garotos ali que treinam com os profissionais, né, do Sub-20, o Cruzeiro tem apenas o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Lucas Vidalba para a defesa celeste. Bem... Ô Vinícius Grisse, desenhe, explique... que mais que a gente pode usar aqui? Deu uma aula sobre Leonardo Jardim, como joga, do que se alimenta, como se reproduz, o que o torcedor do Cruzeiro vai ver de Leonardo Jardim. Ô CJ, até curioso, ontem eu tava assistindo alguns jogos do Leonardo Jardim, foquei até mais no Al Hilal do que no trabalho atual dele, ou no último trabalho dele, porque foi demitido ontem, mas... foquei muito no Al Hilal porque foi onde ele teve o Matheus Pereira, né? Trabalharam juntos no Al Hilal. O Al Hilal foi campeão da Champions Asiática e disputou o Mundial de Clubes, né? Perdeu pro Chelsea 1-0 na semifinal e depois perdeu por 4-0, se eu não me engano, a disputa de terceiro lugar, mas teve um monte de jogador expulso. Porque a memória de quase todo mundo do Leonardo Jardim é do grande trabalho no Mônaco. Mas aí já se vão 10 anos. 9 anos. Do trabalho do Mônaco. Então, os trabalhos mais recentes, o que a gente pode perceber é que, primeiro, não é um técnico... É bem diferente do modelo do Diniz no Cruzeiro. Muito diferente do modelo do Diniz. Por mais específico que o Diniz seja, algumas características importantes do Diniz, da questão da posse de bola, da aproximação dos jogadores, de... tentar marcar um pouco mais alto, pressionar mais alto o tempo todo, a gente não vai ver isso muito provavelmente no trabalho do Leonardo Jardim, que me parece um cara mais adaptativo em relação ao que ele tem no elenco, mas que gosta muito de times mais rápidos, que pegam a bola e já tentam direcionar para o gol o mais rápido possível, o mínimo de toque para se chegar ao gol do adversário. Então a gente provavelmente vai ver um time muito forte em transições ofensivas, de tentar roubar e já acelerar, né, sair da pressão e começar a correr, atacar. É um time que ataca muito a profundidade, ataca muito a última linha do adversário e que não tem essa marcação tão alta assim, né? Nos 2 últimos trabalhos, bloco médio para baixo, quase sempre. Organizando ali uma marcação muito por zona, marcação bem zonal mesmo, mas com bloco médio mais baixo, não pressionando tanto o tempo todo. É lógico que em alguns momentos vai ter a subida de pressão, vai tentar roubar a bola um pouco mais à frente, mas não é tão obsessivo nesse sentido. A gente não acompanhou tanto dos últimos trabalhos, né, CJ? Não adianta. Então, assim, a memória que a gente tem dos trabalhos dele é mais antiga de quando ele estava, de fato, na Europa. Mas é um técnico que foi, por algum tempo, da elite da Europa, assim. Esteve entre os melhores técnicos da Europa. Vamos ver como é que vai se sair no Brasil. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.